Bom dia, galera. Oi. Estamos saindo para conhecer nosso novo bairro. Nós tivemos que nos mudamos para um apartamento mais barato aqui na Estação da Luz. E a Estação da Luz é um bairro que já foi muito rico no passado, já foi dos lugares mais bonitos de São Paulo. Hoje é onde fica a Cracolândia. Então a gente vai dar uma volta por aqui para tentar entender essa história, o que aconteceu aqui, por que caiu tanto o bairro. Eu vou de segurança de novo. Parece cenário de filme do Bronx, os carros largados. E a Estação da Luz é essa aqui na frente. Vamos pra lá agora. Aqui definitivamente não é um lugar recomendável para você sair filmando por aí. Vamos só até onde a gente sente que dá pra ver, pra que dá pra ir. Aí está. Esse é um ponto turístico importante de São Paulo, acreditem ou não. Essa estação aqui ficou pronta em 1902 e foi totalmente importada da Inglaterra. Diz que cada parafuso desses é inglês. E hoje ela ainda funciona como estação aqui para tanto os trens para a cidade vizinha quanto o metrô. E essa estação foi construída por uma companhia inglesa e basicamente ela servia para trazer, ela ia para o interior de São Paulo até Santos. E a principal função era transportar o café para o Porto de Santos para ser exportado. Essa estação aqui ela foi inspirada numa estação de trem australiana de Melbourne. E inicialmente é um andar só, depois reformaram, aumentaram. E ela é uma estação bonita, uma das estações de trens mais bonitas que a gente já passou. Pena que o bairro que ela fica tá tão descuidado. E na frente da estação fica o Parque da Luz, que foi o primeiro parque público de São Paulo. Aqui era um jardim botânico e depois virou parque. Tá fechado hoje. Te mostro aqui de fora. Diz que antigamente o parque ia era maior, né? E usaram parte dele para construir a estação. Esse relógio aqui também é legal porque ele servia de referência para horário em São Paulo. Aliás, a título de curiosidade, a Inglaterra hoje é referência no horário mundial por causa dos trens. Como eles desenvolveram um sistema ferroviário, eles tiveram que improvisar os relógios, porque antigamente ninguém estava nem aí, né? Você tinha lá uma cidadinha pequena e usavam como referência o horário da igreja, que podia estar errado, podia estar até meia hora de diferença em relação à capital. Mas para poder sincronizar os trens, eles precisaram fazer o horário certo em cada lugar. E como aqui era estação de trem, se supunha que o horário da estação era o horário certo. O Parque da Luz, ele é todo gradeado e houve uma época que aqui era centro de prostituição, era tomado assim por prostituta. Hoje em dia parece que já não é mais, parece que sofreu umas revitalizações e agora já não é mais, já tem controle de quem entra, quem sai. E agora vamos visitar o bairro Bom Retiro, que é considerado por muitos um dos bairros mais cools de São Paulo, para tentar entender essa história. Muita coisa aconteceu lá. O Bom Retiro aqui em São Paulo, ele é junto com o Brás, o lugar onde é mais barato para você comprar roupa. Aqui geralmente eles vendem na semana roupa no atacado, e aí no final de semana você vem e pode comprar roupa no varejo. Tá bem vazio, talvez por conta do vírus. Eu estou surpreendida, inclusive achei que fosse estar cheio do mesmo jeito. Mas aqui é o lugar de você vir e renovar o guarda-roupa. Bom, agora vamos contar um pouco da história da prostituição de São Paulo. Essa aqui, a Rua Cesário Lombroso, é uma rua de pura loja de roupa, que provavelmente estão todas fechadas por causa da pandemia. Mas se a gente estivesse andando aqui em 1940, ia ser tudo bordel, tudo casa de prostituição. A história da prostituição em São Paulo é muito antiga. Historiadores acreditam que as primeiras prostitutas começaram a chegar lá por volta de 1550, quando o jesuíta Manuel da Nóbrega mandou uma carta para o rei de Portugal pedindo que mandasse umas mulheres erradas para cá,
e algumas órfãs, porque tinha homem demais e aqui elas conseguiam casar. E aí as mulheres que não conseguiram casar acabaram procurando uma profissão para se manter. Mas a história desse bairro aqui já é mais recente, já é aí do começo do século passado. Havia nessa época várias ruas dedicadas a casas de prostituição no centro de São Paulo, só que eram assim discretas, né? As mulheres ficavam dentro da casa, a classe rica que vivia lá até aprovava, né? Porque tinha um divertimento ali. Mas no começo do século passado, com toda a perseguição aos judeus na Europa, muitos judeus que viviam aqui começaram a importar mulheres, importar judias, com a promessa de casamento e tudo, e chegava aqui e essas mulheres eram prostituídas. Essas mulheres ficaram conhecidas como polacas. Apesar do termo polaco ser referente a quem é da Polônia, elas não necessariamente eram da Polônia. Tinha mulheres que eram da Rússia, tinha mulheres que eram da Alemanha, da Áustria, de vários locais do leste europeu. Onde tinha pobreza e perseguição de judeus, eles traziam essas mulheres. Aí chamava de polaca igual hoje a gente chama quem tem olho puxado de japa, mesmo que o cara seja coreano ou chinês. Essa é a ideia. Aqui já existia muita prostituta francesa, mas essas eram de luxo, né? Então podiam ficar lá no centro numa boa. Mas aí o que aconteceu? Quando começou a chegar essas mulheres, elas iam pra rua mesmo. E diz que elas eram mais descaradas, elas chegavam nos homens e a população do centro não gostou. Falou, não, tá virando uma baderna isso aqui. Muitos desses traficantes de mulheres foram presos, então as mulheres ficaram independentes também. A prostituição não é crime, né? Mas o tráfico sim. Então elas ficavam sem cafetão, ficavam na rua. E esse aqui era um bairro tipicamente judeu. E na época já existia um certo ódio aos judeus, um antissemitismo que foi disseminando na Europa, com Hitler e sua turma, e chegou aqui também. Inclusive o golpe de 37 no Brasil teve como fundamento o Plano Cohen, que falava sobre um possível golpe judeu comunista no Brasil. E enfim, em 39, época de Getúlio, mandaram tirar todas as prostitutas judias do centro e as outras pobres também, que eram negras, indígenas, e trazer pra cá, pra esse bairro judeu. Diz que até falaram assim, ó, peguem aí, isso é de vocês. E há pouco registro oficial, porque como era ditadura, rolava censura e tal, não tem muita reportagem. De acordo com alguns depoimentos, diz que chegaram aqui, tomaram essa rua e a paralela, tiraram o povo que morava aqui, puseram na rua e colocaram as prostitutas dentro das casas. Então virou tudo casa de prostituição mesmo, regida pelas próprias prostitutas. E aí aqui virou uma baderna total, né? Aquelas ruas de prostituição que você via em filme de antigamente era aqui, que a galerinha vinha beber, vinha jogar, vinha fazer de tudo, né? E isso durou até 53. Em 53 resolveram tirar as prostitutas daqui, diz que aí entraram nas casas e tiraram as mulheres. Falaram, não, acabou, a prostituição não tem mais. E essas prostitutas ficaram soltas por aí. Algumas foram seguir outra profissão, algumas foram para outros cantos, e muitas ficaram pela região da Luz mesmo. Então começou aí a prostituição de rua. Muitas foram pro Parque da Luz e seguem lá a tradição até hoje. Como a gente mencionou, o parque já foi remodelado recentemente, então parece que já não tem tanto lá dentro, mas nas ruas dos arredores tem bastante. E hoje, vendo o bairro assim movimentado, de loja de roupa, loja de tudo, é até difícil acreditar nessa história. Aliás, acho que a maioria das pessoas de São Paulo não sabe do passado do Bom Retiro. Uma outra coisa que a gente tem que contar também é que essas mulheres, provavelmente, né, essas polacas estavam nessa vida por falta de opção, porque tiraram elas dos países que elas estavam para trazer para cá. Ninguém deve ficar nessa vida porque quer, a não ser a Bruna Surfistinha. E aí essas mulheres que estavam aqui, elas eram tipo o cocôzinho dos judeus que estavam em São Paulo. Então elas não tinham direito nem de serem enterradas nos cemitérios que os judeus eram enterrados. Aí o que elas fizeram? Elas se uniram e entre elas criaram uma associação. Então elas cuidavam uma das outras. Aí aqui em São Paulo tem um cemitério que chama o Cemitério do Chora Menino. Elas compraram uma parte desse cemitério para serem enterradas como pessoas. Então elas podiam fazer o velório, tinham a lápide, podiam receber as visitas nos túmulos. E elas ficaram lá. Até que foi passando os anos e elas não estavam mais cuidando desse lugar. Aí o que aconteceu? A prefeitura falou, não, então a gente quer esse espacinho aqui pra gente. Embora elas tenham pagado por aquele espaço.
Aí o que eles fizeram? Foram atrás dos parentes dessas pessoas que estavam enterradas lá. Conseguiram achar os parentes de algumas dessas pessoas, levaram os corpos. E sobrou 209 corpos nesse cemitério. Aí depois de uma certa pressão, o cemitério judaico do Butantã aceitou levar esse pessoal pra lá. E aí eles foram enterradas lá, tipo, quase em valas comuns. Fizeram 4 fileiras, enterraram um corpo do lado do outro e deixou. Isso foi lá pela década de 70, só pra dar uma referência. E aí depois de muito tempo, depois de muitos anos, o rabino Henry Sobel, se eu não me engano, ele foi, mandou por lápide nesses nomes e contou que a história dessas placas, elas têm que ser ensinadas na escola. Porque as pessoas precisam aprender com o passado para não repetir os erros no futuro. Provavelmente os traficantes que trouxeram elas pra cá estavam enterrados lá no cemitério Butantã. Enfim, as injustiças da história. Trazer as prostitutas pra cá e depois largar elas por aí foi o começo do declínio da Luz. Mas o bairro ainda prosperou por um bom tempo, graças ao cinema brasileiro, principalmente pela porno chanchada. Essa região que a gente está agora, em frente à estação Prestes, era conhecida como a Boca do Lixo. Diz que se a gente estivesse andando por aqui entre as décadas de 60 e 90, a gente veria um monte de carro, um monte de gente, um monte de carroça levando rolos de filme. Porque eram aqui que ficavam os estúdios e os escritórios dos principais produtores do cinema brasileiro marginal. Que estão aí a famosa porno chanchada e também outros gêneros, como o filme do Zé do Caixão e filmes de bang bang brasileiro, essas coisas. Isso teve força principalmente durante a época da ditadura, porque muita coisa era proibida. A pornografia, por exemplo, era proibida, né? Então as pessoas desenvolveram o gênero da porno chanchada, que era uma pornografia encenada, misturada com comédia, que satisfazia a vontade da galera e também passava na censura. E diz que os cineastas também aproveitavam nos filmes para colocar uma crítica indireta para a ditadura e às vezes passava ali despercebido. Ou seja, se você vê um filme de porno chanchada, você vai ver com outros olhos agora. Vai lembrar que foi um cinema de resistência. E esse é um bairro bonito, com uma arquitetura bonita, com casas bonitas da época. Pena que tá descuidado. Poderia se tornar um bairro histórico, um bairro chique, um bairro da boemia. A gente já viu isso em vários outros países, em outras cidades, que eles têm lá um centrinho histórico cheio de bares. Mas infelizmente não é assim. E essas distribuidoras de filme, esses estúdios de filme ficavam aqui principalmente por causa da Estação da Luz, porque eles terminavam de fazer o filme, editar, e aí eles pegavam aqueles rolos, mandavam pra estação e aí distribuía pelo Brasil. E nem só pra estação, mandavam também pra onde tinha terminado aqui. Isso sustentou o bairro por algum tempo, só que aí no fim da década de 80, década de 90, a ditadura caiu, a censura acabou. Então a galera começou a pedir filme com cena de sexo explícito. E aí as atrizes se recusavam a fazer, alguns diretores não queriam fazer. Ficava caro para fazer também, porque eles não conseguiam competir com filmes estrangeiros. Era mais fácil importar pornografia do que produzir aqui. Esse cinema de baixa qualidade também, a galera já não curtia mais. Então as lojas foram fechando. Foi mais um golpe para a Luz. Outra paulada que deram na Luz foi a construção do terminal rodoviário na década de 60, que ficava bem aqui, onde está essa praça agora. E historicamente, você construir uma rodoviária num lugar já acaba empobrecendo o lugar, porque começa a ter pequenos furtos, né, de pessoa que vem roubar os pessoas que chegam de viagem, começa a ter mais prostituição na área também. E aí mudou um pouco a cara, né? As casas que estavam aqui viraram hotéis de baixa qualidade, mas se sustentava em torno disso. E aí na década de 80 fecharam a rodoviária e aí afundou de vez. Os hotéis já deixaram de existir e aí já não eram nada. Mas aí o bairro foi decaindo e evoluiu para Cracolândia. Aliás, a gente tá bem na Cracolândia.
Cracolândia ali na frente. Nós obviamente não vamos pra lá, mas aí tá a concentração, a zona livre do tráfico de droga de São Paulo. Aqui é a rua Helvétia e é tipo, sei lá, se você falar onde é Cracolândia, vai falar, ah, lá na Helvétia. É onde a galerinha vai se concentrando também. Obviamente a gente não vai entrar lá pra filmar, né? Já rolou uma certa tensão quando a gente tava passando ali perto, que o cara viu e falou, câmera não, câmera não. Obviamente eles não querem aparecer numa imagem lá, né? Mas acho que todo mundo já viu imagem desse lugar na televisão. A gente só queria mostrar como eram os arredores. E acho que todo prefeito novo que assume São Paulo promete que vai dar um jeito na região, mas parece que depois que entra, percebe que o buraco é mais embaixo, que não é tão simples assim. E o negócio vai ficando e cada vez maior, e vai empurrando com a barriga. Se vocês quiserem ter ideia de como está crescendo esse lugar, vocês podem até comparar as imagens do Google Street. O carro do Google passou lá em duas épocas distintas. Você vê que a mais atual o negócio está maior, e hoje não dá nem para passar o carro do Google lá. A rua tá fechada mesmo, não dá para entrar. Aliás, uma curiosidade, onde era a antiga rodoviária, foi gastado 50 milhões do dinheiro público para construir ali um centro de lazer, né? Como que era? Espaço cultural. É. Foram 50 milhões do nosso dinheiro jogado fora, assim, jogado no lixo, literalmente. Porque gastaram isso com licitação, com projeto, com contratação de empresa estrangeira para fazer, e abandonaram a ideia. Salve! Agora Com licitação não, eles escolheram uma empresa inglesa sem licitação. Então eles pagaram uma grana para uma empresa de fora do Brasil ainda, para fazer um projeto que não saiu do papel. Falou. E assim, não vai ser aproveitado, já desistiram da ideia, vão fazer outra coisa ali. Vão construir um hospital, o que é melhor um hospital, mas é triste ter jogado 50 milhões fora. E ainda tem uma outra polêmica envolvendo isso, porque eles contrataram uma empresa fora do Brasil, uma empresa inglesa, sendo que o que vai ser feito qualquer outra empresa aqui do Brasil, não qualquer, né, mas tem empresas no Brasil que tem condições de fazer o mesmo projeto. Então é uma obra aí que não está muito explicada. Bom, a gente fez uma doação de caridade para uma empresa inglesa, né? Vamos pensar dessa forma. Vamos ver se a gente tem algum retorno. Bom, galera, então é isso. Espero que tenha dado para entender aí, né? Como uma série de decisões erradas do passado transformaram essa região no que hoje é conhecido como a Cracolândia. E a Cracolândia, infelizmente, não para de crescer. Quem souber mais história, quiser contribuir também com história daqui ou outras histórias de São Paulo, comentem aí que a gente vai contando. E até a próxima!